meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer, abundar, inundar a nossa alma com a água maravilhosa, purificadora da sua palavra, nos fazendo crescer conhecimento e nessa graça que nos foi dada. Amados, chegamos hoje, à sexta-feira, o último dia da nossa lição bíblica diária, que estudamos toda semana. Durante essa semana estudamos sobre o contexto específico do capítulo 3 de Romanos, quando Paulo aborda a questão da vantagem de ser um religioso, se há vantagem ou não, né? Então, vendo aqui o que nós estudamos ontem, na quinta-feira, nós vimos que Paulo deixa bem claro que ninguém pode ser declarado justo simplesmente porque obedece à lei. Ou seja, obedece à lei no sentido de que ele não obedece com o coração, mas obedece na aparência, né? As pessoas estão vendo que ele ali é um cidadão de bem, que não mata, não rouba, né? Então, pela análise do religioso, segundo todo o contexto aqui, do capítulo 1 até chegar neste verso aqui do capítulo 3, Paulo está tratando disso, do religioso judeu, que era um guardador da lei no sentido legalista, né? E aí eles se achavam que estavam sendo justos por fazer isso. E Paulo vai dizer, não é bem assim, não. A lei não se guarda na aparência, no homem exterior, mas a lei se guarda a partir do espírito, do fundo da sua alma. Você tem que amar o mandamento, amar a Deus para poder obedecê-lo e tal, né? E aí, por isso que ninguém é declarado justo, porque guarda o mandamento. Inclusive, no livro de Eclesiastes 12, verso 13, diz que mandamento é dever de todo homem. Então, aquilo que é dever, obviamente, não é um dever natural que todo homem tem para com a natureza, para com o mundo, para com o seu próximo, para com Deus, né? Não necessariamente nessa ordem. Vimos também que Paulo vai dizer que nesses últimos dias se manifestou a justiça, falando, né? Falando da vinda de Cristo, trazendo toda essa luz, trazendo o batismo com o Espírito Santo, né? E isso surgiu independente da lei que já existia, né? Então, é independente da lei, ou seja, a justiça, ela não depende da lei, ela é independente. Significa dizer que só a lei ela não tem o papel de justificar, mas de, como disse o próprio apóstolo Paulo, né, a lei ela tem o seu papel de fazer com que o homem seja conscientizado sobre os perigos do pecado, que é a transgressão desta lei, né? Pois bem, então, dando continuidade aqui ao capítulo 3 de Romanos, vamos para a pergunta 11, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Que justiça é essa que havia se manifestado nos dias do apóstolo Paulo, que ele citou no versículo anterior, né, que nós acabamos de comentar? Diz assim, Romanos 3, 22 e 23. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo conclui dizendo que não há distinção entre, a distinção que ele está falando aqui, não há distinção entre o judeu e o gentio, né? Não há distinção entre eles, porque todos, tanto judeus quanto gentios, são justificados pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo e a fé em Jesus Cristo
foi uma manifestação da justiça de Deus para com a humanidade, que é o que Paulo está dizendo aqui. Então, por isso que ele diz, olha, então, tanto o judeu, vamos falar assim na linguagem atual, nos dias atuais, né? Para não dar a entender que a Bíblia é preconceituosa quanto à raça judaica, quanto aos irmãos judeus. Não, nada disso. E nem é preconceituosa contra o gentil, contra o leigo, contra o branco, o gordo, o magro, o negro, nada disso. A Bíblia não faz esse tipo de assunto, a Bíblia não é preconceituosa. Em lugar nenhum nós encontramos qualquer tipo de menções relacionado a isso. A Bíblia ela é preconceituosa contra o pecado, contra a maldade, contra a injustiça. Ela fala firme contra tudo isso, sempre focando aquilo que vem de dentro do espírito do homem, sempre focando isso, que obviamente tudo aquilo que vem do espírito do homem acaba se manifestando na coisa física, no mundo exterior, né? A boca só fala porque o coração está cheio, então tudo vem de dentro. Pois bem, então Paulo vai concluir dizendo assim, pronto, não há distinção, porque tanto o judeu que já é religioso, que já lê a Bíblia todo dia, né? Então, todo judeu precisa ter a fé em Jesus e ser justificado por causa dessa fé. Não, mas eu já guardo os mandamentos desde que eu sou menininho, disse o jovem rico para Jesus. Desde que eu sou criança, que eu guardo os mandamentos, né? Aí Jesus está certo. Você guarda como? Legalista? Da forma legalista? Para o povo ver? Guarde no espírito. Entenda a lei espiritual, vá lá, venda tudo que tem, dá aos pobres. Ele saiu triste porque era muito rico. Ele não entendia o que era guardar os 10 mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo. Era o quê? Os 6 outros mandamentos da lei. Ele não entendia isso, né? E aí, ele saiu muito triste porque Cristo apresentou um entendimento da lei muito profundo, entendimento espiritual, né? Foi além, né? E o jovem ali se achava ali, né? Quase que um doutor da lei e tal, né? Parece que queria se exaltar, parece que queria se exibir diante de Cristo. E então, aquele jovem precisava ter fé, e ele não tinha fé, era um religioso que desde a tenra infância estava ali na sinagoga, estava lendo a Bíblia, escutando a palavra de Deus, mas não tinha fé. Então veja, é por isso que a Bíblia, que a palavra de Deus, que o reino de Deus não faz distinção entre o judeu e o gentio, entre o religioso e o leigo. Aqui, o importante é que os dois tenham fé, para que entre no caminho da verdade, cresça nessa fé, seja justificado e, por fim, salvo, né? Pela graça de Deus. Porque, como é que funciona essa estrutura? Paulo vai explicar bem direitinho. Ó. Primeiro vem a lei. A lei induz ou conduz você até a fé. Quando você encontra a fé, você se exercita na fé para que você possa aceitar a graça que já foi exposta, já foi dada. E aí você é salvo pela graça. Veja que não há qualquer inimizade entre lei, fé e graça. Essa estrutura, ela existe, deve existir na mente do homem espiritual harmoniosamente. Continuando, amados, vamos aqui para o texto aqui da 12ª pergunta, que diz assim: a fé em Cristo redime o homem, mas é justificado por quem? Veja aqui, a fé que eu tenho em Cristo, naquele Cristo teve aqui o Filho do Homem, que viveu sem pecar, que nos deu exemplo para que ele vivesse como ele, do jeito que ele viveu, a gente pode viver também. Do jeito que ele foi ungido pelo Espírito Santo, a gente também pode, assim como os apóstolos foram ungidos lá no Pentecoste, né? Então, a fé nesse Cristo, Cristo quer dizer o ungido, a fé naquele Jesus que foi ungido, enviado de Deus para nos trazer as boas novas de liberdade, né? Olha que coisa linda. Pois bem, o texto de Romanos 3, 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aí você agora pode estar se perguntando, né? Espera aí.
Paulo disse, no final do capítulo 2 de Romanos e no início do capítulo 3, que o homem é justificado pela fé. Aí Paulo está dizendo agora que o homem é justificado pela graça. Ora, Paulo não está sendo confuso? Por que Paulo está fazendo isso? Você pode se questionar, e eu já me questionei sobre isso também. Por que é que Paulo está fazendo isso? Paulo é um confuso? Paulo está querendo aqui criar uma confusão, criar aqui uma contradição na palavra de Deus? Ou Paulo está ensinando, como toda a Bíblia ensina, de forma progressiva, mostrando aqui uma questão ele está sendo aqui, não sintético, mas ele está fazendo aqui uma redundância. Vamos lá. Paulo diz o seguinte aqui no mesmo capítulo 3, no final, acho que a gente vai ver a próxima semana sobre isso. Paulo vai dizer assim, olha, anulamos, pois, a lei pela fé. Aí ele dá 2 nãos. Ele fala, não, de maneira nenhuma. É logo 2 não. Não se anula a lei por causa da fé. Aí ele faz, antes, primeiro se estabelece a lei. Ou seja, a lei tem que vir primeiro. A obediência à lei, primeiro o conhecimento da lei, depois a prática da lei, né? Porque aquele, como ele disse no capítulo 2, aquele que só ouve a lei, não é nada, mas aquele que pratica a lei há de ser justificado. Olha, Paulo já está falando isso aí. Ó. Veja que a justificação é um processo. Tudo começa com a lei. Antes vem a lei. Primeiro vem a lei. A lei guardada no Espírito, e não uma lei legalista que os judeus aqui, que está sendo questionado por Paulo, fazia. E aí, por isso que Paulo diz lá, escrevendo a outra igreja, ele fala assim, ó, porque a lei me serviu de aio. Aio quer dizer mestre, professor, instrutor. Me serviu de aio para levar até Cristo, para levar até a fé em Cristo. Veja que primeiro vem a lei, é o que ele está dizendo aqui, vai dizer aqui no final do capítulo 3 de Romanos. Então, veja que aqueles que praticam a lei hão de ser justificados, porque o primeiro passo é a lei. Aí Paulo vai dizer aqui no capítulo 2, ó, veja que ele começa dando informações principiológicas e vai avançando. Aí no capítulo 2 ele vai dizer assim, nós somos justificados pela fé. Porque se eu tenho fé, a fé vai me fazer um homem poderoso no sentido de obedecer à lei de Deus, como Cristo, que tinha fé em Deus, também obedeceu ao Pai em tudo e viveu sem pecar. Ok. E por último, ele chegou na graça. Veja que essa é como uma escada. Primeiro degrau, lei. Segundo degrau, fé. Terceiro degrau, graça. A graça, de uma forma abrangente, ela é exposta a partir do momento em que Deus já oferece a sua lei ao povo, conhecimento, a revelação libertadora, porque só o conhecimento liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Só o conhecimento liberta. Então, a graça ela já é manifestada quando Deus revela a sua palavra para o povo, a sua vontade. E quando ele revela a sua vontade, ele já promete a salvação. Mas a graça, ela é um processo. A graça ela só completa a sua obra no coração do homem quando ela salva o homem. Quando o homem conhece a lei, a palavra, guarda esta palavra, e no guardar a palavra ele está exercitando a fé, porque você só guarda a palavra se tiver fé. Se não tiver fé, não vai obedecer a nada de Deus, né? Olha como isso é harmonioso. E por fim, a graça que já iniciou lá no princípio, a graça que se manifestou em diversas facetas, agora ela conclui a sua obra salvando o homem. Por isso que a Bíblia, o Paulo vai concluir mais na frente dizendo que o homem é salvo pela graça, mediante a fé. Se Paulo dissesse, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, pela comprovação da obediência à lei e aos mandamentos, Paulo não estaria errado, porque é o que ele está dizendo. Então, aquela coisa negativa, pobre, frágil, contraditória, fazendo de Paulo um homem contraditório que muitos projetos de teólogos por aí fracos têm ensinado,
colocando a lei como um Satanás, colocando a lei como inimiga de Deus. Ora, como é que Deus ia criar uma lei? 90% da Bíblia é lei. Toda a estrutura da palavra de Deus está baseada em preceitos, normas, estatutos, leis, né? Já imaginou Deus criar uma lei que ele mesmo volta atrás? Não seria onisciente, seria um equivocado como um ser humano? Estamos diminuindo Deus, na verdade, né? Estaríamos diminuindo Deus. Então veja que toda essa estrutura que o homem coloca um contra o outro, né? Só consegue se harmonizar um pouquinho ali entre graça e fé, sem se esquecer que não são coisas distintas. São palavras distintas, mas esses três elementos, né, elas estão unidas no propósito de salvar o ser humano, assim como estão unidos Deus, o Pai, Jesus Cristo e o ser humano. Todo o processo está nesse sentido. Se você ler capítulo 14, 15, 16, 17 de João, Pai, Filho e o ser humano. Pai, Filho e ser humano. Paulo vai explorar de forma exaustiva isso. Há um só Deus, né, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Deus, Jesus e o homem. Jesus vai dizer na oração, a maior pregação de todas, lá em João 17, versículo 20 até o 23, ele vai dizer: meu Pai, assim como sou um em espírito contigo, que eles, os seres humanos, sejam um conosco também, para que eles sejam plenos e perfeitos em unidade comigo e contigo, Pai, Filho e o homem. Todo o processo é assim, né? Então, é essa beleza. Nós temos esses três, né, elementos: lei para o homem, a fé que veio por meio de Cristo e a graça que vem por meio de Deus. Então, é todo um processo harmonioso, perfeito, maravilhoso, que o homem espiritual vai enxergar. Mas o teólogo vazio, o homem que está preso à letra morta, que não foi formado pela Bíblia, mas num curso de teologia por outro homem preso a um sistema religioso, vai ter dificuldade de entender.